nome também da nossa associação, de agradecer e cumprimentar a Santa Casa e também do projeto recente, agora também direcionado para a questão da integração de semelhante, agradecer aqui o convite. E faço esse parente, e o nosso entusiasmo nessa partilha fazemos, portanto, com 100, 10 ou com 2 pessoas. E digo isso porque, enfim, nós estamos muito habituados, todos nós, a fazer esse tipo também de eventos. Há dias que correm, portanto, muito bem. Quando falo, correu muito bem naquele sentido de audiência, mas acho que esse esforço de sensibilização, todos nós somos poucos nesse esforço de sensibilização para a temática, de facto, das migrações e do diálogo intercultural. E para nós, enquanto associação, é importante de participarmos e, sobretudo, olharmos aqui com um sentido crítico positivo quando vemos a Santa Casa, uma instituição que é respeitada, uma instituição que trabalha nas outras vertentes, apropriar-se também do tema da questão da imigração e do diálogo intercultural, que por si só é um dado que é muito positivo, não é? Portanto, uma coisa é sermos nós, enquanto associação, que temos, digamos, a obrigação de falar sobre as questões das migrações, e outra coisa é uma instituição como a Santa Casa, que tem outras valências, que tem outras responsabilidades, assumir-se também aqui como uma defensora dessas questões das migrações e do diálogo intercultural. E celebrando hoje o dia o Dia da Diversidade Cultural e Desenvolvimento, portanto, que é uma ligação aqui muito feliz, muitas pessoas interrogam-se, faz sentido nos Açores, estamos a falar de 3.000 e poucos imigrantes que estão presentes aqui nos Açores, a nossa, que representam hoje, já tivemos mais de 88 nacionalidades, hoje penso que teremos pouco mais de 60 nacionalidades presentes, mas sem contar de facto com as pessoas que já têm a dupla cidadania. Portanto, quando as pessoas têm a dupla cidadania, deixam de constar enquanto cidadãos estrangeiros. Isso quer dizer que é um universo muito maior, e o Pico, de facto, tem uma importância também muito grande, nomeadamente até na presença significativa aqui da população cabo-verdiana, que é do conhecimento aqui de todos. E o que é interessante é perceber como é que nós aqui nos Açores, enfim, 246 mil habitantes, aqui no meio do Atlântico, uma região muito habituada à partida de imigrantes, portanto, para o Canadá e para as outras latitudes, se faz sentido nós, portanto, sinalizarmos esse dia aqui do diálogo intercultural aqui na região. E a minha resposta é sim, que cada vez faz mais sentido. E as conquistas que as nossas sociedades foram conquistando, só faz sentido também nós deixarmos essas conquistas, digamos, esmorecer. E nessa questão do diálogo intercultural é muito importante. Dois ou três exemplos, muito rapidamente, que podem não ter a ver connosco enquanto sociedade, mas que é importante. Podemos ver aquilo que está a passar, por exemplo, neste momento, com os imigrantes que tentam vir da Europa, da África, para chegar à Europa. Olhamos aquilo na televisão, não é? É dramático porque normalizamos isso, não é? Pensamos que é perfeitamente normal, mas não é normal. Portanto, quando 1.600 pessoas só este ano, portanto, morreram a tentarem chegar à Europa. Portanto, 1.600 pessoas, estaremos a falar quase 10 ou 12 aviões, portanto, cheio de pessoas que explodem no ar, basicamente. E às vezes o que é que acontece? Todos nós olhamos aquilo na televisão e pensamos, ok, lá está a história a repetir, e normalizamos uma desgraça, que não deve ser normalizada. Portanto, é uma coisa que não pode acontecer no contexto atual da nossa sociedade, no pleno século XXI, com conquistas absolutamente interessantes. É absolutamente intolerável que isto esteja a acontecer na nossa sociedade. E quando nós dizemos que é intolerável, não implica um bocado o espaço onde nós estamos. Mesmo estando aqui no Pico, onde não temos esse problema, temos também que mostrar a nossa solidariedade que esse tipo de fenómeno não pode acontecer no ideal da sociedade que nós queremos aqui, que nós queremos construir. O ideal da sociedade é justamente respeitar o indivíduo. Portanto, o processo de imigração, até costumamos dizer, aquilo também que a Mónica falou, eu também sou um imigrante e assumo isso com muito orgulho, no sentido de que nos dá também, digamos, reforça um bocado a nossa convicção de que nós temos também que dar o nosso contributo no processo de integração. Ou seja, hoje quando nós quando nós imigramos é uma decisão individual. Não é? Portanto, se as coisas não estão a correr bem, é uma decisão individual para eu melhorar a minha vida e a vida dos meus. Okay? Isso implica, portanto, sair do nosso sítio, que nem sempre é um processo fácil, saímos da nossa zona de conforto, saímos da nossa dimensão cultural e tentamos recriar, digamos, a nossa existência enquanto indivíduo num outro espaço.
E fazendo essa transição é importante também que as sociedades de acolhimento possam estar disponíveis e criar condições. É como nós convidamos alguém para ir jantar à nossa casa. Obviamente, se convidamos alguém para ir jantar à nossa casa, nós é que temos que criar as condições para que aquela pessoa possa sentir-se minimamente confortável. Nós defendemos, e nas várias conversas que vamos tendo sobre essa temática, que a questão da integração tem que se jogar aqui em dois níveis, naquilo que a sociedade de acolhimento pode e deve fazer, as instituições públicas com políticas, aquilo que as instituições tipo a Santa Casa e outras podem fazer, mas aquilo também que nós enquanto indivíduos, portanto, podemos fazer. É uma coisa que para mim é muito importante, que se chama-se, portanto, respeito. Portanto, se colocarmos isso em cima da mesa, as outras coisas acabam por acontecer, ou seja, um cabo-verdiano, um ucraniano, um russo, um angolano, uma pessoa da Guiné-Bissau, tem porventura outras formas de ver o mundo, o mesmo problema, portanto, tem a sua verdade. A verdade dele é tão válida como a minha verdade ou como a verdade dos senhores. E nem sempre é fácil perceber isso, portanto, nós às vezes tendemos a perceber que a nossa forma de ver o mundo que é a forma correta. Depois fazemos uma coisa que se chama hierarquizar, digamos, a forma como nós lidamos com essas coisas. Pensamos que a nossa cultura é melhor que a cultura do outro, não é? E depois acabamos muito por criar aquilo que nós dizemos um preconceito, ou seja, noções que não têm nada a ver com a realidade, e depois passamos para a fase seguinte, discriminamos. Todos nós somos potencialmente indivíduos que discriminam. Portanto, todos nós temos os nossos preconceitos. E é importante assumir esses preconceitos, perceber que também nós somos frutos do contexto onde nós, eventualmente, fizemos o nosso crescimento enquanto indivíduo e lutar sobre esse mesmo preconceito. E lutar esses preconceitos é justamente falar sobre essas coisas e dizer que a nossa sociedade é mais interessante, será mais rica, na exata medida que nós conseguimos aqui valorizar a diversidade cultural. Não é? Portanto, se fôssemos todos iguais, se calhar com a mesma tonalidade da cor da pele, se gostássemos das mesmas coisas, se professássemos as mesmas religiões, porventura, portanto, poderia ser mais cómodo, mas seria uma sociedade seguramente menos interessante. E, digamos, é mais interessante justamente porque há essa pluralidade de janelas através das quais nós poderemos ver o mundo, não é? E parece uma coisa que é tão linear, que é uma coisa tão simples, mas nem sempre, digamos, a forma como nós lidamos com a diversidade não é tão simples quanto isso. Segundo exemplo, acompanho a questão dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos têm um presidente que é negro, ok? Os Estados Unidos já ultrapassaram, teoricamente, essa questão da tensão racial entre os brancos e os negros. Mas, no entanto, hoje olhamos para a realidade dos Estados Unidos e estamos a ver tensões latentes, não é? Portanto, que se calhar eram inimagináveis, portanto, há alguns anos. Há uma capa muito interessante da Times, no outro dia estava a falar com o Paulo, onde estava um rapaz negro a fugir da polícia e depois a capa corta 1961 e coloca 2015. Porque aparentemente quem vê aquela fotografia parece que estamos em 1961, portanto que foi uma época de facto complicada da questão racial nos Estados Unidos, mas nós estamos a falar em 2015. Isso sinaliza-nos uma segunda dimensão também que é importante, de não acomodarmos sobre as conquistas que as nossas sociedades fazemos. Pensamos que essas coisas, a diversidade, está tudo ok, não vale a pena falarmos sobre isso, não vale a pena fazermos esse esforço. Não, vale a pena falar, vale a pena passar essa mensagem de que na diversidade é que está a nossa riqueza enquanto seres humanos, enquanto coletividade, enquanto sociedade, e passar a mensagem que temos obrigatoriamente de respeitar a cultura de outra pessoa. E antes de passar a palavra, se calhar, ao Paulo, e dizia-vos uma terceira nota. Nós acreditamos muito que essa questão da diversidade cultural é tipo fazermos a construção de uma ponte, não é? Portanto, para fazermos a ponte, temos que conhecer minimamente as duas margens. Portanto, se nós não conhecermos uma das margens, a ponte seguramente será uma ponte débil. Ou seja, eu para fazer a ponte contra a cultura, eu tenho que conhecer, eu tenho que assumir o compromisso com a minha cultura. Eu sou de Cabo Verde, tenho orgulho em ser cabo-verdiano, mas já estou cá há 16, 17 anos, e assumo também como açoriano com esse mesmo orgulho. E as coisas não são incompatíveis, não é? Eu lembro que muitas vezes obrigamos as pessoas a escolherem, e durante muito tempo acreditou-se que a integração implicava que a pessoa pudesse esquecer a sua cultura. Nós não esquecemos as nossas culturas, nós esquecemos de onde é que a gente vem. E fazer essa ponte é muito importante de nós conhecermos as duas margens. Não é? Se não conhecemos as duas margens, seguramente que será aqui uma ponte frágil
e uma ponte que com o tempo se calhar poderá ruir. E por isso que a mensagem que eu vos queria transmitir é que todos nós possamos aqui ser os construtores dessa ponte cultural. Parece palavras bonitas, mas queria que depois pudessem me acompanhar, digamos, em dar conteúdo a essa ponte, não é? Ou seja, hoje os Açores têm essa multiplicidade de pessoas que vieram de muitos países que estão cá entre nós, estão presentes em todas as ilhas, estávamos a falar há pouco no Corvo também temos ilhas, ok? É uma realidade que está presente nas 9 ilhas dos Açores, e é importante assumir, digamos, que os Açores, que os imigrantes dão esse contributo para o desenvolvimento dos Açores, e é importante que nós, enquanto indivíduos, também podemos aqui assumir esse compromisso, portanto, para a promoção do diálogo intercultural. E penso que nessa primeira fase seriam essas as mensagens, portanto, que nós queríamos e que eu queria, portanto, aqui transmitir enquanto responsável da AIPA. E terminava mesmo agora, nessa. Não, porque essa mensagem, portanto, o Paulo já me ouviu a dizer isto, não é? Mas é a desvantagem, às vezes, de convidar, muitas vezes, nós os dois contamos nessas coisas. Há essa questão do nós. Quando nós hoje. O que é ser açoriano? Podemos perguntar o que é ser português hoje, não é? E podemos fazer essa pergunta: o que é ser açoriano hoje? E ser açoriano hoje não tem necessariamente a ver com a questão do nascimento aleatório. Eu nasci em Cabo Verde, eu poderia ter nascido na China, se meus pais lá tivessem, correto? Nós não escolhemos o lugar onde nós nascemos, é literalmente aleatório. Portanto, tem a ver com a decisão dos nossos pais, não é? No Japão, outro sítio qualquer, ou no Zaire, por exemplo, que seria bem pior, por exemplo. Mas o lugar, muitas vezes, que nós decidimos viver não é assim tão aleatório, faz parte de uma nossa racionalidade enquanto indivíduos. E de muito tempo acreditou-se que, às vezes, ser açoriano implica nascer aqui, mas não é exclusivamente nascer aqui. Há pessoas que não nasceram onde me incluo, onde seguramente posso incluir dezenas de imigrantes que nasceram noutros países, noutros espaços, mas que assumem também a açorianidade e gostam dos Açores e amam os Açores e fazem parte dessa nova construção, se quisermos, da açorianidade que nós queremos construir. Parece uma visão muito poética, mas é uma coisa real. Ou seja, de nós aqui sermos capazes de criar um novo nós, não é? Um novo nós dos Açores, onde um novo nós que tem um miúdo que eventualmente os pais são de Cabo Verde, que fala, portanto, miquelense, mas com sotaque de crioulo, ok? Ou de um outro país qualquer. E sermos capazes de entender que ser açoriano não implica somente as pessoas que nasceram aqui, mas hoje ser açoriano também é preciso dar essa abertura de pessoas que nasceram noutro espaço, que vivem com a mesma intensidade também a cultura açoriana, a integração é isto. E estamos muito gratos de fazer parte, digamos, dessa construção dos Açores, muito gratos também por estar aqui, e acho que todos nós somos muito poucos para que possamos ter aqui uma região cada vez mais desenvolvida e, por que não dizer, uma região mais interessante, e acho que o Pico tem aqui todas as condições de ser um espaço interessante na promoção dessa mesma interculturalidade. Okay? Obrigado.